O povo está passando fome. Amigo, a gente já está voltando para os tempos de saques em supermercados. Saque em supermercado. 36% da população brasileira está passando fome. E aí tem um dado que eu acho que é importante mostrar para vocês aqui. Responsável pelo aumento dos preços no Brasil. Presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro. Governadores, pandemia, guerra na Ucrânia, Petrobras, empresa geral. Presidente Bolsonaro. Aí é que eu sempre digo pra vocês aqui sobre a questão do índice meu tio, né? É interessante como muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas todo mundo que eu conheço ainda acha que a culpa é da guerra na Ucrânia, a culpa é da pandemia, a culpa é dos governadores. Amigo, seus amigos estão aqui, ó. O seu ciclo de amizade está aqui. A gente tem que lembrar que nós mesmos estamos compondo uma camada. O seu círculo de relações, ele não é neutro, ele não é a realidade do país. Né? Até o que é a realidade do país é uma coisa muito complexa. Então, por exemplo, por isso que você tem disparidade. Acabou de sair uma pesquisa IPESP, né? Na IPESP, não foi? Na IPESP tá, Bolsonaro sobe a 34%, Lula tem 45%. Bolsonaro vem apresentando uma recuperação nessa pesquisa. Enquanto no Datafolha, o Lula aumentou a vantagem e vence no primeiro turno. É impossível você ter, digamos, a realidade da população brasileira. Não existe pesquisa. Não existe. Se você acha que uma pesquisa, qualquer que seja, ela é a realidade, você já começou errado. Digamos o seguinte. Eu pego 100 pessoas de Bangu e 100 pessoas do Leblon. Pra quem não é do Rio de Janeiro, Bangu é o bairro onde eu moro, periferia, subúrbio do Rio de Janeiro. Leblon, um dos bairros mais ricos da cidade. Se eu pegar 100 pessoas do Leblon e 100 pessoas do Bangu, você vai ter dois dados muito distintos. Por exemplo, sei lá, qual é o maior problema do seu bairro? O pessoal de Bangu, sei lá, falar transporte, segurança pública, falta de saneamento básico, coleta de lixo. Eu duvido muito, por exemplo, que um morador do Leblon vá falar de falta de saneamento básico. Talvez só que se o morador do Leblon chamar de saneamento básico, o fato da praia do Leblon ser um esgoto a céu aberto. Transporte público no Leblon provavelmente não vai ser um problema para as pessoas do Leblon, como é aqui para as pessoas do Rio de Janeiro. Só que imagina se essa pesquisa chama, você só faz a pesquisa no Leblon, e chama os moradores do Leblon, não de moradores do Leblon, chama esses moradores do Leblon de cariocas, né? E aí você vai elencar aquilo que esses moradores têm como seu problema, como o problema dos cariocas, logo o problema da cidade. Então aquilo que os moradores do Leblon elencarem como seu problema vai ser o problema da cidade. Esse dado está errado? Não. Talvez a leitura do dado esteja errada. Apenas aquilo que ele está mostrando não está sendo bem compreendido pelo analista. É a mesma coisa de pegar os problemas do banguense, né, e mostrar assim, chamar o banguense de carioca e dizer que o problema que o banguense enfrenta é o mesmo problema que, sei lá, que o morador da Rocinha enfrenta. São problemas diferentes. O morador da Rocinha tem mais... Não estou menosprezando. Gente, deixa claro isso. Isso é uma questão clássica da urbanização do Rio de Janeiro. Não estou dizendo que a vida do morador da Rocinha é fácil, não, tá? Não estou dizendo isso. Mas em comparação a acessos a serviços, a alguns serviços, ele tem até mais acesso do que os moradores, né, do subúrbio do Rio de Janeiro. A favela da Rocinha tem ações desde ONGs, até o Estado chega com mais frequência. Aí tu pensa, se na Rocinha já é precário, imagina em Antares. Tá ligado? Imagina aqui no Batã, imagina aqui na Vila Vintém. Gente, eu não tô brincando. As chacinas que eu vi na minha infância sequer apareceu no jornal. A gente fala que a chacina do Jacarezinho é a segunda mais letal da história do Rio de Janeiro. Bicho, assim, é porque a gente não sabe exatamente o que rola em Antares. A gente não sabe. E aí que o buraco começa a ficar grande. Por quê? Porque como a gente tem essas amostragens distintas, né? Nenhuma das duas amostragens é o Rio de Janeiro. E se juntar as duas, também não é o Rio de Janeiro. Mas a gente começa a ter uma imagem um pouco melhor da realidade. Os dados de uma pesquisa como o do Datafolha tem um tipo de amostragem X. A forma como uma pesquisa como o IPESP coleta os dados é outra. O que eles estão chamando de povo brasileiro é um tanto diferente, um tanto distinto daquilo que de fato é o povo brasileiro. E o que é o povo brasileiro para uma pesquisa é diferente do que é o povo brasileiro para outra pesquisa. A gente não pode comparar exatamente duas pesquisas, mas é interessante ver padrões que se repetem entre as pesquisas. As pesquisas anteriores, como um todo, começaram a mostrar uma certa freada no bolsonarismo, um certo freio, uma certa estabilização na retomada do bolsonarismo. Só que a situação do país, ela não é estática. Gente, para quem não tá ligado, a situação do brasileiro piorou e tá piorando consideravelmente mês a mês. Mês a mês. Famílias que tinham o mínimo de condição, por exemplo, em janeiro,
Agora, né, final de maio que a gente tá, a situação dela já pode estar muito pior. Muito pior. E aí, né, não é à toa que você vai ter pessoas que vão literalmente do dia pra noite morar nas ruas. Esses dados da piora sensível da população brasileira tendem a não aparecer em algumas pesquisas e aparecer melhor em outras. A pesquisa Datafolha, pela maneira como ela é feita, ela tende a capturar melhor algum desses fluxos do que outros. Essa população que está aqui em Padre Miguel, por exemplo, parte dessa população em Padre Miguel, muitas dessas pessoas desempregadas, ninguém vai entrevistar essas pessoas. Quem vai entrevistar essas pessoas? Elas não estão circulando, por exemplo, pelos grandes centros urbanos. Eu, para ir para o centro do Rio, eu pego uma van que custa 5 reais. 5 reais a van. Mais 6,50 o metrô. Para eu estar no centro do Rio, hoje, eu gasto no ruim, 11 reais. Ou seja, eu tenho que, para ir e voltar para o centro do Rio, eu tenho que gastar 22 reais. Agora, tu imagina que o meu vizinho aqui, aquele pessoal que a Marcela estava entrevistando, a pessoa está vivendo com menos de um salário mínimo. O que essa pessoa está fazendo no centro do Rio? Está desempregada, ela não está nesses lugares. Porque essas pesquisas geralmente foram feitas em lugares de transição, né, de transeuntes. Essa galera não está aparecendo nem no Datafolha, gente. A revolta desse povo não está nem no Datafolha. É um povo inaudito. É um povo cujo testemunho é inaudito, cujo testemunho não chega até nós, cujo testemunho não é capturado pelas pesquisas. Sei lá quando que foi a última vez que alguém pisou lá de representante do Estado, tá ligado? O Estado só se faz presente nessas regiões dando tiro, como na chacina da Vila Cruzeiro. Aquilo ali é política estatal. A galera, por isso que eu sempre bato a cabeça. O pessoal fala assim, a ausência do Estado. Não, cara. A ausência do Estado tá no Leblon. Na favela o Estado tá presente. Só que na favela o Estado é o caveirão. Não quer dizer que essa galera vai votar no Lula. Não quer dizer que essa galera vai votar em alguém. Pra essa galera votar em alguém, pra essa galera se mobilizar, porque pra mim voto é uma qualidade secundária da mobilização política. Então a pessoa votar no Lula ou votar num candidato X ou Y é uma consequência da mobilização do trabalho de base, não o objetivo do trabalho de base. Eu acho que isso que é o fundamental de todo o trabalho de base, entendeu? Para essas pessoas votarem no Lula ou, sei lá, se revoltarem contra alguma... Porque revoltadas essas pessoas já são, deixa claro, né? Mas se organizarem na revolta ali, né? E se organizarem na revolta e terem voz fora dos seus espaços, porque esse que é o problema. Essas alianças com o fora são necessárias. E como o fora, quando eu digo fora, eu falo dos partidos, das pessoas que têm visibilidade, não estão nem aí para dar espaço para essas pessoas, a revolta dessas pessoas se torna inaudita pro resto da sociedade. Nesse momento, e eu acho que isso é um dado que se tem que trabalhar, existe uma espécie de massa silenciosa que pode decidir essa pesquisa, pode decidir isso no primeiro turno mesmo e com uma margem maior. A vitória do Lula não está dada. Por mais que o Datafolha aponte, a vitória do Lula não está dada. O jogo não está ganho. Mesmo que o Lula ganhe de lavada no primeiro turno, o jogo está longe de estar ganho. A vitória do Lula, nesse momento, é o mínimo de alento que você tem para conseguir retrabalhar, dar uma organizada no meio de campo para ver se recupera, né, algum tipo de tração popular das esquerdas, tá ligado? Fiel ao toque do atabaque.